Olá, quarto ano da quarentena, como vocês estão, hein? Espero que estejam todos bem, espero que estejam estudando, né? Um pouquinho a cada dia. Tanto tempo longe da escola, né? Mas mesmo assim a gente tem que manter a nossa rotina de estudos, não é isso? Então vamos lá. Essa é a aula de ciências, número 22, tá legal? E essa aula está disponível também lá no site Educa Tabuão e também no Tabuão Estude em Casa com a Planeta. A Pro vai deixar na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar o link para esses dois outros links também, para você poder acessar as apostilas, tá? Também na descrição do nosso vídeo eu vou colocar mais um link que foi sugerido na própria apostila, tá? Esse outro link é complementar a essa aula, tá bom? Então é muito importante que você assista, tá? Ele se chama O que são os vírus? Da Ciências para Crianças. Então é um vídeo bem legal, de um jeito bem tranquilo para assistir, ele é super curtinho e ele complementa as informações que a gente está vendo nessa aula da apostila, tá legal? Bom, essa aula 22 é sobre vírus. O que são os vírus? O que eles fazem? Como eles atacam? Bora! Bom, entender que os vírus causam doenças é uma das razões pelas quais os cientistas, os médicos, biólogos ficam constantemente estudando esse ser, tá bom? Eles prejudicam pessoas, animais e plantas, tá? Então o vírus não ataca só o ser humano, ele pode atacar animais também e plantas, tá? Daí, eles serem estudados também por profissionais que trabalham com criação de gado, criação de animais, né? Se há vírus que podem atacar esses animais, então existem profissionais que vão estudar exatamente os vírus que atacam os animais. E atacam também as plantações. Por isso, existem outros profissionais que vão estudar os vírus que atacam as plantações. Então, olha só como eles são importantes, porque eles causam problemas, né? E assim, eles não são considerados seres vivos. As bactérias são seres vivos, lembra? A gente falou? Mas os vírus, eles não são considerados seres vivos porque eles não têm, olha aqui, metabolismo próprio. Ou seja, o organismo dele não tem uma forma de se desenvolver. Não é que nem o ser humano, ou os animais, ou as plantas, que têm o seu próprio metabolismo, tem o seu desenvolvimento, o seu ritmo de desenvolvimento. O vírus não, ele é só um ser, né, que causa doenças, ele não tem um metabolismo. E aí os cientistas falam que eles são agentes patogênicos. Essa palavra patogênicos a gente já também estudou, né? Que são os causadores de doenças. Mas há pesquisadores que dizem que os vírus são seres vivos sim, porque eles apresentam uma capacidade de replicação, hereditariedade por estarem sujeitos à evolução. Bom, então são opiniões diferentes, não é? Então, quando são os pesquisadores estão estudando, eles estão sempre descobrindo novas informações, né, novas características dos vírus. Então, há uma gama que diz que eles não são vivos, outra gama que diz que eles são vivos. Para a gente só cabe saber que existem esses dois estudos, tá bom? Não cabe a nós definir se eles são seres vivos ou não. Cabe a nós saber que cientistas estudam, que eles são causadores de doenças, né, são agentes patogênicos, não é? E que existem esses dois tipos de estudo, que eles são seres vivos ou não. E a gente vai falar agora sobre os tipos de vírus, que são três. Então vamos lá. Sabendo que são três tipos de vírus, eles aparecem logo aqui no começo do nosso texto. São adenovírus, retrovírus e arbovírus. Você não precisa se preocupar em decorar esses nomes, tá? Isso aqui é apenas uma informação e de forma geral a gente vai entender o que eles fazem. Então, olha só. O adenovírus, eles são aqueles danadinhos que afetam as nossas vias respiratórias, olhos, trato digestório e urinário. Por exemplo, pneumonia. O adenovírus é o que mais circula por aí. É aquele que mais deixa a gente gripado, resfriado, em épocas de mudança de tempo, né? Mudança de temperatura, no inverno, né? São eles que nos atrapalham, que deixam o nosso nariz assim, sabe, escorrendo o tempo todo. São os adenovírus. Depois tem o retrovírus. São vírus que possuem um material genético formado por RNA. Não precisa se preocupar com ele. Vão para o arbovírus. Eles são vírus onde a transmissão acontece por algum inseto, como por exemplo, a dengue.
Então, por isso, dos 3 tipos de vírus, o adenovírus, o retrovírus e o arbovírus, a gente tem que pensar nesses 2. O adenovírus, que afeta as vias respiratórias, e o arbovírus, que são aqueles transmitidos pelos insetos. São com esses 2 que a gente deve manter melhor na nossa memória, tá bom? E aí ele vem falar agora sobre as doenças causadas pelos vírus. Bom, nós temos gripe e resfriados comuns, né? Embora sejam doenças causadas por vírus diferentes, seus sintomas são semelhantes. Coriza, nariz entupido, tosse, espirro, né? Febre e dores no corpo só aparecem em casos de gripe. Então, olha só, gripe e resfriado não são a mesma coisa. A gripe ela é mais forte. A gripe ela vai te dar febre, dor no corpo, é aquela que você fica acabado, sabe? Assim, deitado no sofá. O resfriado não. O resfriado é mais leve, você fica assim, tossindo, espirrando um pouquinho, aquele nariz escorrendo, mas passa logo, tá? Então, o resfriado e o vírus, eles são diferentes, tá bom? No caso da gripe, tem uma vacina, né? Mas a vacina, olha o que ele está falando, é uma proteção limitada de cerca de 1 ano. Então, todo ano a gente tem que se vacinar novamente por conta da gripe, tá bom? Por quê? Porque o vírus ele é mutante. Gente, pensa, o vírus é mutante. Então a gente se vacinou uma vez por uma gama de vírus aí. O ano que vem pode ter outros, porque eles mudaram, tá? Como, por exemplo, o coronavírus, né? Estamos aí só falando de vírus dessa quarentena, né, gente? Bom, também tem um vírus que causa poliomielite, que é uma doença gravíssima, tá? Só que para poliomielite, a gente tem a vacinação, né? A vacinação da poliomielite, você tomou pequenininho, sabe aquelas gotinhas de uma propaganda, o Zé Gotinha? 2 gotinhas? Pois é. Aquelas simples gotinhas te livram do vírus da poliomielite, que faz com que a pessoa tenha tipo uma virose, uma mal-estar, uma febrinha, mas esse vírus da poliomielite, ele pode atacar o sistema nervoso da gente e pode causar paralisia ou morte. Então é grave, né? Então a vacinação, ela é fundamental para evitar que você fique doente. Mesmo que o vírus chegue até você, ele não vai te deixar doente porque você foi vacinado, tá bom? E a vacinação, ela faz bem isso, né? Ela evita que a gente fique doente. Ela faz como se fosse uma barreira de proteção no nosso organismo, tá? A vacina não vai curar nenhuma doença, que ela não é remédio, né? A vacina tem que acontecer antes da gente ficar doente, porque ela vai formar uma barreira protetora no nosso organismo para a gente não adoecer, ok? E lembra que nós falamos que o vírus também pode nos atacar através da picada do mosquito? Temos aí então a dengue. O vírus da dengue é transmitido no Brasil pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ele é pequeno, de cor escura, vive nas regiões urbanas e tem hábitos diurnos, ou seja, ele vive nas cidades e fica passeando durante o dia, tá bom? É possível identificar pequenas listas brancas em suas patas, mas não adianta você querer pegar o mosquito e ficar olhando se ele é dengue ou não. O problema é evitar que ele se reproduza, ok? Bom, falando de dengue, falando da doença, então, nós temos dengue clássica e dengue hemorrágica. Dengue clássica, essa aqui. Após a picada, a pessoa apresenta febre alta, dores musculares, que é aquela dor pelo corpo todo, e articulares, que é aquela nas juntas, assim, sabe? Assim, cotovelo, joelho, no quadril, dores de cabeça e nos olhos. Ainda podem surgir manchas vermelhas na pele. Então, essa é a dengue clássica, ou seja, a mais comum, tá? Mas existe também uma forma mais grave, que é essa aqui, dengue hemorrágica. A palavra hemorrágica tem a ver com hemorragia, que é perda de sangue, tá? Então, olha só o que fala sobre ela. Os sintomas se agravam com queda da pressão arterial, hemorragias na pele, intestino e gengivas, podendo assim levar à morte. Então, a dengue ela pode se tornar grave, né? Com risco de morte, porque ela pode se agravar no seu organismo e você começa a perder sangue, tá? Então, assim, melhor maneira, a gente não tem ainda uma vacina definida para dengue, né? Uma vacina que seja eficaz, que ela tenha segurança de ser oferecida a toda a população. Então, a melhor maneira é evitar. E a gente sabe muitas maneiras de evitar que o mosquito se espalhe por aí, né, gente? Bom,
Esse texto, olha só, foi retirado desse site, ó, estudokids.com. Você pode também fazer uma pesquisa nesse site e ampliar sua leitura e ampliar seus conhecimentos, tá bom? A apostila sempre traz pra gente significados, então é importante que você faça a sua leitura, ok? E ele completa, ó, falando de DNA, RNA e medula, tá? São palavras que apareceram ao longo do texto. Todas essas palavras, olha só, foram tiradas do dicionário. Michaelis é o dicionário, tá bom? E o vídeo que eu falei para vocês. Esse vídeo se chama O que são os vírus? Ciências para crianças. Ele é complementar a essa aula, tá bom? Ele mostra direitinho como o vírus atua, como ele acaba entrando no nosso organismo, o que ele causa dentro do nosso organismo. Então é um vídeo assim super curtinho, tem quase menos que 5 minutos, tá? Então ele é complementar, então, é para assistir. Combinado? Então vamos para as atividades agora. E nas atividades, agora com você, mas estamos juntos, né? Estamos trabalhando juntos aqui. Então, estou te ajudando na leitura, estou tentando contribuir um pouquinho mais com as explicações e te ajudando nas respostas. A sua resposta aí na apostila ou no seu caderno não precisa ser igual a que eu estou colocando aqui, tá? Nós só estamos conversando. Eu estou escrevendo do meu jeito, você pode escrever com as suas próprias palavras, tá? Então vamos lá. Por que os vírus não são considerados seres vivos por alguns cientistas? Bom, lá no texto tinha essa explicação. Porque, junto, tá, gente? Ó, deixa eu só mostrar aqui, gente. Porque na pergunta é separado, porque na resposta é junto, tá bom? Então vamos lá. Porque não possuem metabolismo próprio. Muitos cientistas definem os vírus como patogênicos, ou seja, causadores de doenças. Atividade 2. Observe as doenças causadas por vírus a seguir e responda sobre seus respectivos sintomas. Então, ele montou para a gente uma tabelinha e ele colocou aqui as doenças causadas por vírus. Então, eu tenho gripes e resfriados, poliomielite, a dengue clássica e a dengue hemorrágica. E ele pediu para a gente completar a tabela só com os sintomas, tá? Então, sobre gripes e resfriados, eu tenho coriza, que é aquele nariz escorrendo, sabe? Obstrução nasal, que é o nariz entupido. Tosse, espirro, febres e dores no corpo só aparecem em casos de gripe. Quanto à poliomielite, nós temos, na maioria dos casos, apenas uma febre e um mal-estar, mas ela pode atacar o sistema nervoso, levando a paralisia ou morte, ou seja, é muito grave. A dengue clássica, nós temos febre alta, dores musculares e articulares, dores de cabeça e nos olhos. Podem aparecer também manchas vermelhas na pele. E quanto à dengue hemorrágica, nós temos os sintomas se agravam, então tem todos os sintomas anteriores, só que eles começam a ficar mais graves, e aí eu tenho queda de pressão, hemorragias na pele, intestino, gengivas e pode levar à morte. E aí vem assim, atividade 3, ela diz, da floresta para a cidade. E ele tem um texto que foi retirado do site do UOL, olha só, educação.uol, disciplinas de biologia, dengue, transmissão, sintomas, prevenção e tratamento. Então, é um trecho, olha só o que diz esse trecho. Há cerca de 5.000 anos, esses mosquitos viviam nas copas das árvores das florestas tropicais africanas e usavam a água da chuva acumulada em bromélias e até mesmo nas folhas das árvores para se reproduzirem. De acordo com o Instituto Fiocruz, que é brasileiro, tá, gente? O mosquito Aedes chegou ao Brasil nos navios negreiros que traziam os escravos da África. Com o avanço da urbanização, ou seja, o avanço das cidades, esse artrópode, ou seja, esse mosquito, descobriu uma infinidade de criadouros, locais propícios à sua reprodução, como vasos de plantas, caixas d'água destampadas ou mal tampadas. E qualquer recipiente em que a água limpa possa se acumular, torna-se um criadouro em potencial, inclusive os pneus velhos. Tá, então esse texto aqui, esse pedacinho de texto, falou sobre a origem do mosquito, né, como ele chegou ao Brasil, e falou onde é que ele se reproduz, onde é que ele adora colocar os seus ovinhos para se reproduzir.
certo? Aí ele falou assim: a sua tarefa começa agora. A partir das informações mencionadas neste texto, faça uma pesquisa sobre quais medidas podemos adotar para a prevenção do mosquito Aedes aegypti. Registre a sua pesquisa. Então, como eu falei, não adianta eu ficar por aí caçando mosquito. Não dá, não é? Eu tenho que impedir que ele se reproduza. Então, eu não posso deixar nenhuma morada para ele, né? Como não deixar morada para ele? Né? Essa é a sua tarefa, essa é a sua pesquisa. Para contribuir, eu trouxe alguns slides para você. Então, olha só. Na sua apostila, você vai escrever, né, maneiras de evitar a dengue, evitar que o mosquito se reproduza, evitar que se formem criadouros para o mosquito. Então, você vai escrever. Eu trouxe aqui algumas ideias. Olha só. Manter a caixa d'água fechada, manter tampado tonéis e barris de água. Tem gente que guarda água, né, em baldes, em tonéis em casa, então tem que manter tampado. Lavar semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Então, se caso a pessoa guarda água, tem que lavar semanalmente com escova e sabão. Encher de areia até a borda os pratinhos de plantas. Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água. Então, assim, qualquer coisa, uma tampinha de refrigerante que seja. A tampinha de refrigerante é pequenininha, mas para o mosquito ela é uma piscina, não é? Ele vai amar aquela tampinha. Então, qualquer objeto que possa acumular água tem que estar dentro do lixo, fechado. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas limpas. Sabe a calha que fica em volta da casa, né? Que acumula água da chuva? Tem que estar sempre limpa, porque às vezes ela tampa o encanamento e a água não consegue sair. E aí acumula água, piscina para o mosquito, né? Não deixe a água acumulada sobre a laje. Então, às vezes, não forma aquelas poças de água no quintal ou na laje. Tem que tirar, tá bom? Não pode deixar, porque, de novo, criador para o mosquito. Tem essa liçãozinha da Turma da Mônica que fala assim: ajude a turminha a identificar alguns itens que poderiam servir de criadouro para o mosquito. Não dá para você fazer, não dá para pintar, mas dá para a gente localizar. Por exemplo, olha só. Olha como estão essas garrafas de água, gente. Elas estão viradas para cima. Ou seja, a boca dela, né, tá aberta para cima. Se chover, vai acumular água, né? Criador para o mosquito. Olha quantas poças de água aqui, ó. Criador para o mosquito também. Olha a lixeira aberta, com alguns itens pelo chão e até mesmo dentro da lixeira, alguns lugares que vão acumular água, que são criadores para o mosquito também. Pneus velhos que estão jogados aqui também são criadores para o mosquito, tá bom? Então eu contribuí aqui, ó. Onde é que podem existir criadores para o mosquito? Pneus, na lata de lixo aberta, na água parada, as garrafas que estão viradas para cima no desenho, na calha das residências, né? A calha é essa aqui, ó, no telhadinho, tá? Nas plantas também pode acumular água, né? E a caixa d'água, tá vendo aqui? Tá bom? Então, assim, no seu caderno ou na apostila, você vai escrever isso em forma de texto, né? Lugares onde pode acumular água, né? Como evitar que o mosquito da dengue faça seus criadouros, como evitar que ele se reproduza. Você vai escrever tudo isso em forma de texto. Eu trouxe aqui as ideias para contribuir com a sua lição. Tudo bem? Continue estudando, tá? Qualquer coisa me chama no WhatsApp e a gente conversa e eu tento ajudar você. Tá legal? Saudade!